De novo, como é que a gente faz, então, para calcular cossenos de uns ângulos bizarros? A gente sempre tem que ter em mente nossa referência. Os ângulos notáveis, 30, 45, 60, são ângulos que estão sempre o quê? No primeiro quadrante. Então o que a gente vai fazer de novo? A redução ao primeiro quadrante. Qualquer ângulo bizarro que você imaginar, você consegue ir rebatendo até chegar num cara que parece com ele lá no primeiro quadrante, que tem um seno igual ou um cosseno igual a menos de um sinal. Então, tipo assim, o que eu estou querendo te dizer? Cheguei nesse cara aqui. Tá aqui, esse ângulo θ é um ângulo maior do que 90. Como que eu obtenho o cosseno desse camarada? O cosseno desse camarada é eu pegar e bater essa projeção aqui. Ah, então o cosseno de θ seria igual a esse tamanho. Beleza, qual que é a parada? Eu consigo pegar um cara simétrico a esse, então eu pego e rebato ele aqui, ó, em relação ao eixo vertical, e consigo achar esse cara aqui. Que cara que é esse? Vamos destacar ele aqui, ó. Esse cara aqui, vamos dizer que esse ângulo aqui vale alfa. Quem que seria o cosseno do ângulo alfa? O cosseno do ângulo alfa seria igual a esse tamanho aqui, beleza? Esse tamanho que está aqui, cosseno de alfa. Só que, pela simetria, o que a gente vai identificar é que esses dois triângulos aqui, ó, eu vou destacar eles de amarelo. Esse triângulozinho retângulo aqui e o que aparece do lado esquerdo, eles vão ser congruentes, eles vão ser idênticos aqui, ó. O outro triângulo que eu estava falando era esse aqui, beleza? Então, esses dois triângulos são idênticos. Por que eles são idênticos? Dá para a gente usar uns argumentos básicos de geometria para provar isso. Olha só, aqui é 90 graus. Então, os dois triângulos são triângulos retângulos. Beleza. Vamos lá. Se eu subir alfa daqui para cá e vir parar nesse ponto, para eu vir parar num ponto aqui de mesma altura, eu tenho que ter subido alfa também. Concorda ou não? Então vamos lá. A partir daqui, eu subi alfa, cheguei nesse ponto. Para eu chegar num ponto ali que está no mesmo nível, na mesma altura, eu tenho que pegar e subir alfa em relação à reta horizontal. Beleza. Então eu já sei que aqui vale alfa, aqui vale alfa, aqui vale 90, aqui vale 90, consequentemente o terceiro ângulo é igual. Então eu tenho dois triângulos que têm os três ângulos iguais. A princípio, pelo menos semelhantes, eles têm que ser. Os triângulos são semelhantes. Só que eles são semelhantes com razão de semelhança igual a 1, porque a hipotenusa desse aqui vale 1, que é o raio da circunferência trigonométrica. E a hipotenusa desse cara aqui também vale 1. Ou seja, os triângulos no fundo são iguais. E os triângulos sendo iguais, sendo congruentes, esses pedaços são iguais. Ou seja, o cosseno de θ é igual ao cosseno de alfa. Ah, então o que a gente fez? A redução ao primeiro quadrante. Eu peguei um ângulo e achei um cara lá no primeiro quadrante que tem cosseno igual a ele. Então vamos escrever. Na verdade, teria só um detalhe, né? Qual que é o detalhe? Então aqui, ó, o cosseno de θ, nesse caso, ele seria menos o cosseno de alfa. Por que menos? Porque o cosseno de alfa está do lado direito do zero, né? Está à direita do zero, onde cresce, onde fica positivo. E o cosseno de θ, ele está à esquerda do zero. Ah, tá. Então essa abscissa aqui, ela é negativa, tá vendo? Ela está próxima do menos 1. Então, basicamente, eu achei um cara que tem um cosseno praticamente igual ao de θ a menos de um sinal. Esses sinais a gente observa com facilidade, simplesmente lendo a figura no ciclo trigonométrico. Sacou a ideia? Então é isso que a gente vai fazer de novo, redução ao primeiro quadrante para achar valores de cosseno de ângulos estranhos. Tipo o quê? 135 graus. Vamos lá, como que eu acho 135 no primeiro quadrante? 135, cara, é a mesma coisa que você andar 180, chegar até ali, e depois você pega e volta 45. 180 menos 45 dá 135. Pô, beleza. Então, esse pontozinho aqui azul, que é a extremidade do arco de 135, é esse mesmo ponto azul aqui. Quando eu ando, né, 180 e volto 45. E quem que seria o cara simétrico a ele? Cara, se aqui eu subir 45 a partir do eixo horizontal no sentido horário, basta eu subir 45 do outro lado a partir do eixo horizontal no sentido anti-horário. Então esses dois caras aqui, ó, vão ser simétricos. Tá vendo? Ah, tá, eles vão ter o mesmo seno. Isso, eles vão ter o mesmo seno. E o cosseno vai ser o mesmo? O cosseno é o quê mesmo? O cosseno seria esse tamanho aqui. Então imagina só, você tem aqui um ângulo de 45 graus. Então daqui, ó, 45. O cosseno de 45, né, seria esse tamanho. Você sabe quanto que vale? Vale raiz de 2 sobre 2. Como esse cara aqui é simétrico, o cosseno vai ser igual, só que isso aqui na real vai ser negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Ah, por que vai ser igual? Então vamos até projetar aqui, ó. Esse cara, o 135, é esse pontozinho aqui de azul, né? Então menos raiz de 2
sobre 2. Dois jeitos, né, de você visualizar com mais rigor por que de fato aqui tem que ser menos raiz de 2 sobre 2. Primeiro, você pode imaginar, cara, aqui eu subi 45 graus e aqui também subi 45 graus. Então, os caras são iguais. Subir 45 de um lado ou do outro vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo tamanho horizontal como desloquei e o mesmo tamanho vertical. Então, eu estou vendo que aqui, ó, o seno desses caras é igual, seno de 45 é igual ao seno de 135 e o cosseno é quase igual, a não ser pelo fato de que um cara está do lado negativo, vai ter cosseno negativo. Para você ver que de fato vai ser idêntico, você teria que fazer o seguinte, ó. Aqui é 45, e aí você ia constatar que esse triângulo que aparece aqui é congruente a esse triângulo que aparece aqui, que é exatamente o que a gente fez aqui para fazer a discussão de que os cossenos eram iguais. Agora a gente não precisa fazer com tanto rigor, porque a gente mais ou menos visualizou como é que funciona. E a própria simetria da figura permite a gente concluir com certa confiança de que, cara, se eu subo 45 graus daqui, ou se eu subo 45 graus daqui, eu tenho que ter caminhado exatamente o mesmo tantinho aqui no eixo horizontal, porque eu subi do mesmo ângulo, né? E a circunferência é simétrica em relação a essa reta vertical aqui. Então, enfim, de fato, os tamanhos são iguais. O cosseno de 135, então, vamos escrever. Quando eu faço a redução ao primeiro quadrante, eu vejo que ele é igual a menos o cosseno de 45, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Pronto, então tá aí. Mais um cara, 210. Quem que é 210? Cara, você vai constatar que 210, tá aqui, ó, essa extremidade, esse pontozinho azul. É a mesma coisa que você andar 180, então tá aqui, ó, 180, beleza? Meia circunferência, mais 30. 180 mais 30 é igual a 210. Pô, beleza. Então, esse ponto que aparece aqui, de azul, é exatamente esse ponto aqui. Ah, tá, é caminhar 30 a partir daqui, depois que você já andou meia circunferência, que é 180 graus. Bom, vamos lá. Quem seria o simétrico a ele se eu fosse jogar no primeiro quadrante? É eu caminhar 30 graus a partir dessa reta horizontal. Aqui eu caminhei 30 graus a partir da horizontal no sentido anti-horário, aliás, desculpa, no sentido anti-horário, beleza? E aqui também, então, eu vou caminhar os mesmos 30 graus. Bom, o que você vai concluir, então? Você vai concluir o seguinte, ó. Vamos conectar esses dois caras aqui. Tá vendo? Aí, ó. Os caras estão conectados. Esse ponto tá aqui. Bom, o que você vai conseguir construir? O que é o cosseno desse cara aqui, ó? Esse pontozinho que tá aqui de azul, que é o que a gente está querendo descobrir. Bom, o cosseno vai estar associado a esse tamanho aqui. Ah, tá. Só que esse tamanho ali, vou traçar até de outra cor, né? Colocar de verde, por exemplo. Esse tamanho aqui é exatamente igual a esse outro tamanho. Por quê? Porque esses triângulos vão ser congruentes. Olha, essa hipotenusa vale quanto? 1. E aqui é 90 graus. Essa hipotenusa vale quanto? Raio da circunferência trigonométrica, 1. E aqui é 90 graus. Aqui é um ângulo de 30, porque eu sei que eu gerei 30 graus para chegar nesse ponto. Aqui também é um ângulo de 30, porque eu sei que eu gerei 30 graus para chegar nesse ponto. Ou você poderia concluir que esses dois aqui, ó, são opostos pelo vértice. O que você acabou de concluir? Que, de novo, deixa eu destacar, esse triângulo que está pintado de amarelo, ele vai ser congruente, ele vai ser igual ao outro triângulo aqui pintado de amarelo. Por quê? Semelhante eles já são, porque os dois têm os mesmos três ângulos, 90, 30, consequentemente o terceiro vai ser igual, que seria o ângulo de 60. Beleza, além disso, um lado deles é igual, então eles são semelhantes, com razão de semelhança 1, eles são congruentes, ou seja, esse tamanho tem que ser igual a esse tamanho. Ah, tá. Se esse pedaço aqui vale meio, beleza? Esse que é o, aliás, cosseno de 30, não, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Se esse pedaço vale raiz de 3 sobre 2, esse pedaço também tem que valer raiz de 3 sobre 2. Só que a gente está o quê? Na parte negativa. Então, o cosseno desse cara vai ser, na verdade, vou colocar aqui em cima, ó, menos a raiz de 3 dividido por 2. Certo? Porque a gente está na parte negativa, à esquerda do zero. Tá vendo? Tá aqui o zero. Beleza? Tranquilo. E agora, um terceiro caso, um cara que está no quarto quadrante, por exemplo, 300 graus. O que é 300 graus? Você pode imaginar que é o seguinte, cara, é uma coisa que você andar 360, que é uma volta completa, e depois você pega e volta 60. 360 menos 60 dá 300. Ah, tá. Então é tipo voltar 60 a partir daqui, eu caio nesse mesmo ponto azul que a gente destacou aqui. Beleza, o nosso objetivo está sendo esse aqui, ó, descobrir quanto que é o cosseno desse cara, que é o tamanho dessa projeçãozinha aqui. Vai ser igual ao cosseno desse outro cara aqui, beleza? Que é andar 60 aqui no sentido horário. Beleza, opa, seria então esse camarada aqui. Beleza, só quem que é o simétrico desse cara em relação ao eixo horizontal? Se aqui eu andei 60 no sentido horário, eu vou caminhar então agora 60 graus
no sentido anti-horário. Ah, então esses dois caras aqui, ó, vão ter exatamente o mesmo cosseno. Sacou a ideia? Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui, beleza, então daqui, pronto. Os dois têm o mesmo cosseno, que vale quanto? Cosseno de 60, no caso, vale meio, que é exatamente igual a esse pedaço aqui, cosseno de 60. Meio. Ah, tá, então o cosseno desse camarada vai ser meio e meio positivo mesmo, tá? Perceba que a gente está à direita, né, da origem, né? Então, enfim, à direita do zero, os valores são positivos, então meio positivo. Ou seja, cosseno de 300, aqui eu não cheguei a escrever, né? O cosseno de 210, ele seria então menos o cosseno de 30, é o que a gente viu aqui, né? Menos o cosseno de 30, que seria então menos a raiz de 3 sobre 2. Já aqui o que a gente concluiu é que o cosseno de 300 vai ser igual ao cosseno de 60, que é igual a meio positivo, é o que a gente verificou aqui. Beleza? De novo, se você quiser ter mais rigor ainda, você pode fechar esses triângulos, concluir que esse triângulo aqui vai ser congruente a esse, é por isso que esse tamanho tem que ser igual, mas enfim, achei que nem precisa, aqui tá bem fácil. Se você gira 60 graus aqui e gira 60 graus aqui, você caminhou o mesmo tanto aqui. Como o cosseno tem a ver com essa projeção horizontal, tem que ser igual, não tem muito para onde correr não.